Vamos apresentar para os senhores uma visão de multimodalidade de mitraclip e valve-valve. Essa apresentação foi realizada no Congresso da American Society of Cardiography de 2019 em Portland e foi proferida pelo Dr. Sunil Mankad, que é o responsável pelo serviço de ecocardiografia transesofágica da Mayo Clinic em Rochester. Vou apresentar um caso de um paciente do sexo feminino de 69 anos que tinha como história doença hepática terminal secundarial, cirrose complicada por varizes de esôfago, tratada por via endoscópica, score MEL 13, score CHILD 8, implante de shunt transjugular intrahepático pós-sistêmico em 1997, com revisão em 2000, possuía um grave DPOC, sobrepeso e se apresentava com queixa de dispneia, palpitação e endortorácica. Em termos de exame físico, sinais vitais de 112, pressão arterial de 112 por 54, frequência respiratória de 18, pulso de 92 irregular. Então, paciente do sexo feminino, 69 anos, caucasiana, sem descompensação aguda, encontrava-se alerta e orientada, exame físico da cabeça e pescoço sem nenhuma importância. Em termos de exame cardiovascular, a ponta do VE não estava deslocada, o ritmo era irregular e taquicárdico, auscultava-se um ruflar diastólico, os pulmões eram limpos, o abdômen não tinha nenhuma alteração no exame físico, as extremidades, os pulsos presentes bilateralmente, observava-se edema de membros inferiores de uma cruz e importantes veias varicosas. Exame neurológico sem nenhuma alteração. Em termos de laboratório, não havia nada importante a não ser uma bilirrubina total elevada em 2,2, um INR de 1,3. A troponina inicial era negativa. Amostras subsequentes se mostraram elevadas e mais recentemente continuaram a elevar. O raio-x vocês podem observar um aumento do átrio esquerdo e também uma importante calcificação do anel mitral. O ritmo cardíaco era um flutter com resposta variável, mas nada importante além disso. Essa paciente foi levada à coronariografia e vocês podem ver à esquerda a coronária direita normal, sem nenhuma alteração importante. À direita nós vemos uma importante calcificação do anel mitral e em termos de árvore coronariana vocês podem observar um enchimento lento na artéria descendente anterior, que os hemodinamicistas atribuíram a uma dissecção espontânea da descendente anterior e resolveram que o tratamento clínico era o mais adequado, que nenhuma intervenção era necessária. Mas o que chama atenção realmente nessas figuras é a grande calcificação do anel mitral. Então foi, como eu falei para vocês, planejado o tratamento clínico. A pergunta que nós fazemos: como devemos melhor avaliar a gravidade e a anatomia da calcificação do anel mitral? Então, fluoroscopia, ecocardiografia, tomografia computadorizada, ressonância cardíaca. Todas essas opções têm seu papel. Mas, sem dúvida nenhuma, a tomografia é um excelente exame para avaliar essa calcificação, a extensão da calcificação e a relação com a via de saída do ventrículo esquerdo. Vocês estão vendo aqui o ecocardiograma transtorácico. O que chama atenção é um átrio esquerdo aumentado, uma dupla lesão mitral causada por uma extensa calcificação do anel mitral e uma discreta insuficiência mitral. À esquerda nós vemos um zoom do VD átrio direito, que mostrou apenas uma discreta insuficiência tricúspide. E na imagem à direita nós vemos o padrão usado pela Mayo Clinic, né, que é o ventrículo esquerdo do lado esquerdo da figura, o ventrículo direito à direita. E nós vemos que o que chama atenção, uma função global normal de ambos os ventrículos e uma extensa calcificação do anel mitral. A pressão sistólica estimada no ventrículo direito, pressão sistólica na artéria pulmonar, foi de 45 milímetros de mercúrio, como vocês podem ver pelo traçado da regurgitação tricúspide. A pressão arterial sistólica nesse momento era de 96 milímetros de mercúrio. Novamente,
o eco transtorácico no tipo à esquerda, um corte como se fosse um apical longitudinal, e o que chama atenção é uma boa função do ventrículo esquerdo, com extensa calcificação do anel mitral, ato esquerdo muito aumentado, e à direita, duas câmaras, a gente pode observar o mesmo aspecto. Observe, então, que esse paciente tinha uma insuficiência mitral leve e um gradiente diastólico muito elevado. O gradiente médio da mitral, feito uma média de 3 ciclos, mostrou um gradiente médio de 14 milímetros de mercúrio a uma frequência cardíaca de 98. Foi utilizado contraste, como vocês podem ver, à esquerda sem contraste, e à direita com contraste. A gente observa realmente que havia uma hipocinesia pequena da ponta do VE, mas sem comprometer a função global do ventrículo esquerdo. Uma fração de ejeção calculada de 56%. Aqui nós estamos vendo então o eco transesofágico, a visão do ato esquerdo, a visão cirúrgica, que a gente vê uma extensa calcificação do anel mitral, ocupando todo o anel mitral. À direita vocês veem medidas mais precisas pela tomografia que demonstram a calcificação ocupando todo o anel mitral, 360 graus no anel mitral, e reparem vocês que pode ser calculada a área, perímetros, diâmetros máximos, diâmetros mínimos, então sendo um exame muito importante para qualquer tomada de decisão nesses graves casos de calcificação do anel mitral. Aqui um resumo dos parâmetros pelo transtorácico e pela tomografia. A pergunta: qual seria o tratamento? O tratamento clínico não deve melhorar muito o paciente. Nós podemos usar drogas que diminuam a frequência cardíaca, como a gente sabe, a frequência cardíaca menor pode diminuir o gradiente transvalvar mitral. A cirurgia cardíaca é proibitiva, foi recusada por 2 cirurgiões da Mayo Clinic, e ela é proibitiva porque é muito complicado para debridar toda a calcificação do anel mitral. Existe um risco enorme nessa cirurgia de disjunção do anel mitral, e, portanto, então, esse caso foi recusado por 2 cirurgiões. Então, após discussão no Heart Team, foi decidido pela troca transcutânea da válvula mitral. Essa troca já tem sido o implante de uma prótese percutânea no anel mitral calcificado, já tem sido apresentada em algumas publicações. Essa é uma publicação de 64 casos em que não houve nenhum óbito e o resultado foi razoável. Existem outras publicações que mostraram uma mortalidade elevada para esse procedimento. Aqui o resultado em 30 dias, 1 ano pós-procedimento. O problema maior no implante, quer dizer, um dos problemas quando você implanta uma válvula percutânea mitral, ela pode obstruir a via de saída do ventrículo esquerdo. Vocês estão vendo aqui as dimensões, as angulações entre o anel mitral e o anel aórtico. E nós usamos, nesse caso, modelos em 3D que ajudam a predizer essa complicação. Então, o modelo da tomografia em 3D prediz obstrução significativa da via de saída do ventrículo esquerdo após o implante transcutâneo de uma válvula mitral. Especialmente, nesse caso, após implante de uma válvula num paciente com extensa calcificação do anel mitral. Então, qual seria a opção para prevenir isso? Existe o procedimento de Lampung e a ablação alcoólica septal. Os que argumentam contra a ablação alcoólica septal seria que o paciente, às vezes, está muito grave e, às vezes, o resultado melhor esperado pode demorar até 6 meses.
O procedimento de Lampung é um procedimento que nem todos os centros têm experiência com esse tipo de procedimento. O que é o procedimento de Lampung? O procedimento de Lampung é uma laceração do folheto anterior da mitral de maneira a fazer um rasgo no folheto anterior e, portanto, diminuir a possibilidade do folheto anterior obstruir a via de saída do ventrículo esquerdo. Aqui está o procedimento de Lampung à esquerda. Ele é feito por via retrógrada através da válvula aórtica. São dois catéteres que são inseridos cruzando a válvula aórtica, um cruzando a válvula aórtica e o outro por debaixo é laçado no ventrículo esquerdo e é feito um rasgo. Como vocês podem ver no eco tridimensional, o folheto anterior da mitral apresenta um grande rasgo. Com isso, com essa divisão do folheto mitral anterior em dois, diminui o risco de obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Como na meio clínico os hemodinamicistas não têm muita experiência com o procedimento de Lampung, foi feita a opção por ablação septal alcoólica. Então vocês veem antes da ablação o primeiro ramo septal, depois da ablação com oclusão do primeiro ramo septal. Do ponto de vista ecocardiográfico, vocês podem observar à esquerda antes do procedimento e à direita o septo interventricular escavado, resultado afinado, resultado então da alcoolização septal. Com isso, a área mínima da via de saída aumentou consideravelmente, diminuindo o risco então do implante de uma válvula percutânea obstruir a via de saída do ventrículo esquerdo. Aqui um modelo 3D mostrando que houve uma diminuição significativa do grau de obstrução da via de saída da válvula da via de saída do ventrículo esquerdo, com o implante de uma válvula Sapiens S3 número 29. E a estimativa foi que uma obstrução, a chance seria de 20%. Então vocês veem aqui durante o procedimento o marca-passo para aumentar a frequência e foi feita por via transeptal o implante de uma Sapiens 3 de 29 milímetros no paciente com extensa calcificação do anel mitral. O resultado inicial foi muito bom, apenas uma discreta refluxo periprotético. O paciente ficou bem por 3 meses e então apresentou novamente insuficiência cardíaca. E foi repetido o transesofágico e vocês veem que havia um importante leak periprotético. 2 importantes leaks periprotéticos. Esse paciente, então, foi levado a uma nova fluoroscopia e vocês veem interessante que foi levado para se realizar o fechamento percutâneo e o que chama a atenção é que a prótese migrou em direção ao átrio esquerdo. Esse provavelmente foi o mecanismo do problema da regurgitação periprotética. O paciente foi, então, feito uma nova dilatação da válvula e foi então feito o fechamento do leak periprotético, primeiro o defeito lateral, depois o defeito medial. Foram implantados então 2 amplástias com o objetivo de fechar esses refluxos periprotéticos. O paciente ficou muito bem, 2 anos e meio depois, em classe funcional 1, vida ativa, refluxo periprotético trivial no eco transtorácico, gradiente médico transvalvar mitral de 7. Reparem vocês que o resultado antes, com a calcificação extensa do anel mitral, e à direita, depois, com o implante da prótese percutânea, com excelente resultado, e os gradientes à esquerda, padrão típico de uma estenose mitral grave, e à direita, a resolução desta estenose mitral. Reparem vocês que esse é um gráfico de sobrevida em 24 anos. Reparem vocês que o resultado para valve-valve é muito bom
representado em azul. E o resultado não é tão bom quando é feito o implante de um valve em anel ou um valve em MEC, como foi o caso dessa paciente. Mas reparem vocês que a sobrevida em 24 meses é em torno de 40% para aqueles pacientes que submeteram ou ao implante de valve em anel ou o implante de uma válvula em calcificação do anel mitral. E reparem vocês também que é muito comum o refluxo periprotético nesses casos de implante de prótese em paciente com calcificação do anel mitral. 20% dos pacientes que implantam uma SAP em calcificação do anel mitral desenvolvem refluxo periprotético maior ou igual a moderado. E o sucesso do fechamento desse refluxo percutâneo e na experiência inicial é em torno de 60% na meio clínica. Resumindo, a troca transcutânea da válvula mitral em calcificação do anel mitral é factível. O modelo 3D a partir da tomografia é importante. E ele é capaz de demonstrar se a anatomia é favorável e ele pode predizer a obstrução da anel via de saída do ventrículo esquerdo. Pode ocorrer da válvula percutânea migrar para o lado esquerdo. O fechamento do refluxo periprotético após a troca percutânea com balão expansivo é possível, mas é um procedimento complexo. O tratamento bem-sucedido do refluxo periprotético em pacientes com insuficiência cardíaca ou hemólise está associado à melhora dos sintomas e evolução clínica. Obrigado.